Bem, meus alunos, na aula de hoje nós vamos estudar cortes no desenho técnico. Então, o corte tem a finalidade de representar as partes e elementos internos dos objetos, tanto na parte de arquitetura, como em peças, como esse modelo didático que nós temos aqui. Então, nós temos um bloco, que é um prisma de bases retangulares, com um furo retangular em seu centro. Então, a demonstração dessa representação, nós vamos aqui acompanhar comigo. Então, nós temos a sua representação em perspectiva. E a representação em vistas. A vista de frente, a vista superior. Aqui nós observamos arestas não visíveis, representadas por linhas tracejadas. Então, duas linhas tracejadas na face superior, face frontal, e a vista lateral esquerda. Corresponde a essa face, vista lateral esquerda, linhas tracejadas representando as arestas não visíveis. Então, nós temos aqui a representação do prisma ou do bloco com furo quadrado, e na aula de hoje nós vamos visualizar o corte. Então, o que seria o corte? O corte seria mostrar as partes que nós estamos identificando da peça. Então, o corte é representado por uma linha de traço e ponto atravessando toda a extremidade. Essa linha deve ser mais grossa. Então, com isso, é como se um plano secante estivesse atravessando essa parte da peça e dividindo em duas partes. Teríamos aqui esta representação, como se ela estivesse sendo cortada ou seccionada pelo plano secante. E aqui a representação da parte maciça, a representação da outra parte maciça, que nós chamamos de achuras. Então, essa representação do corte, nessa vista, as linhas tracejadas, elas passam a ser agora linha cheia. Porque as partes internas que não estavam sendo vistas, elas aparecem cheias. E as achuras sempre são representadas a um ângulo de 45 graus. Então, aqui nós temos essa representação da vista em corte. Poderíamos também traçar um corte vertical. E esta representação se situaria na vista lateral. Então, um corte vertical que atravessaria a peça nesse sentido, o bloco. Então, nós teríamos a sua representação
a parte maciça aparece aqui com a achura, a outra parte maciça, achura. Então aqui foi o corte vertical. Corte horizontal, nós vimos essa representação. O corte vertical, nós temos essa representação. E a sua vista em corte, as linhas tracejadas do objeto passam a ser cheias e aqui a parte maciça, a achura a 45 graus. Então nós temos o quê? Uma representação em corte. Isso é o que é cortar as peças em desenho. Ora, além da identificação das linhas grossas, traço e ponto, nós também mostramos o sentido através de letras. Então aqui eu poderia A, B, indicando o sentido do observador e a direção. Então aqui eu teria a representação deste objeto como corte AB, sentido AB. O outro corte, CD, o vertical. Então, nós temos a representação aqui em corte CD. Bem, isto serve para vários elementos, especialmente a representação na construção civil, onde a planta de arquitetura é uma vista em corte. Então, o plano secante passando no sentido horizontal da edificação, retirando a parte superior do telhado e olhando para a vista em topo, de cima para baixo, a gente tem a representação da vista superior, que seria a planta baixa, que será a planta baixa. Os cortes verticais indicados nesta planta nos mostrará exatamente as vistas verticais ou as seções verticais, mostrando as partes internas através dos cortes transversais e longitudinais. Transversal, o corte que se situa no sentido vertical. E longitudinal, o corte que se dá no sentido horizontal. Então, observemos agora o desenho. Temos aí a representação de um galpão. Então, com as suas dimensões, um galpão com 6 metros por 10 e as distâncias das respectivas paredes. Então, nós visualizamos as setinhas indicando os cortes. Por exemplo, o corte AA, o corte BB e o corte CC. O corte CC é o que está mostrando o plano secante atravessando horizontalmente o galpão. Este vai ser a resultante da planta baixa, quando nós retirarmos a parte da coberta e visualizarmos de cima para baixo, olhando os elementos internos da edificação. Então, acompanhemos o próximo desenho.